E agora quero meditar um pouco aqui com vocês, então, na palavra do Senhor, tá bom? E eu quero ler um texto em Marcos capítulo 12, versículos 41 até o versículo 44. Marcos capítulo 12, dos versículos 41 até o versículo 44, tá bom? Esse é o texto que vamos ler e que servirá de base, então, para a nossa reflexão desta noite. Olha o que é que diz lá Marcos. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Não é uma bênção? Vamos pensar um pouco sobre essa oferta, mas eu quero orar antes de iniciar a nossa mensagem. Querido Deus, continua falando conosco. Já ouvimos a Tua voz no louvor, mas também queremos ouvir na palavra. E como o Senhor fala sempre conosco, fala-nos também quando ela for ministrada, e que seja glorificado o Teu nome neste momento, também através da entrega de nossos ouvidos e corações, prontos para receberem a semente da palavra, abertos, ó Deus, para que ela entre e faça aquilo maravilhoso que ela pode fazer dentro de nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. A gente acabou de cantar um cântico bem bacana que fala: pois para te adorar foi que eu nasci. Para te adorar foi que eu nasci. Eu não sei se você sabia, mas Deus, Ele faz questão de ser adorado. Ele faz questão. Mas não é assim que Ele faz questão, no sentido assim: eu gostaria que todo mundo me adorasse. Não, não é isso não. Deus, Ele se ira contra quem não o adora. E Deus, Ele quer ser adorado, mas Ele quer ser adorado num nível de que Ele não permite que nada que exista não o adore. Tudo que Deus faz é para adorá-lo. Então, toda a criação, e não somente o homem, mas toda a criação precisa adorar a Deus. E Deus faz questão absoluta de ser adorado. Lá em Romanos, capítulo 1, Paulo diz que Deus tem uma ira contra aqueles que, conhecendo a Deus, não o adoraram como Deus. A ira de Deus se manifesta dos céus, Paulo disse lá no versículo 18, não é? A ira de Deus se manifesta dos céus contra aqueles que conheceram Deus, um pouquinho mais abaixo, e não o adoraram como Deus. Deus fica irado quando Ele vê que alguém não o adora. Eu imagino que Deus deve ficar muito irado, eu penso, porque tem tanta gente que não adora a Deus, não é verdade? Tanta gente que não reconhece Deus, vive como se Ele não existisse, simplesmente não reconhece quem Ele é, a sua soberania, a sua glória, não se ajoelha diante dEle, não se humilha diante dEle. Isso é uma coisa muito comum, infelizmente, bastante comum, e eu imagino que isso deve realmente despertar a ira de Deus. E talvez muito do que a gente vê como desgraça neste mundo, muito do que a gente vê, daquilo que a gente não entende, reconhece como algo ruim que acontece no mundo, é realmente a ira de Deus se manifestando contra aqueles que não o adoram. Deus quer ser adorado. Então, se a gente pudesse dizer o que nós somos adoradores. Acima de tudo, Deus nos criou para sermos adoradores. E o que a gente tem que fazer é adorar a Deus. E como é que você adora a Deus? Você adora a Deus reconhecendo quem Ele é, servindo a Ele. Você adora a Deus cantando, oferecendo coisas a Deus. E você sempre tem que oferecer alguma coisa a Deus, e eu quero falar isso daqui a pouquinho. Mas todos nós precisamos adorar a Deus. E cada um tem sua mania. Uma coisa que eu gostava de fazer, hoje eu tenho um pouco de dificuldade porque não tem muito ambiente, né? Mas eu gostava muito de fazer, de deitar no chão com o rosto em terra. Porque na minha cabeça, vai falar, mas precisa, não precisa? É o meu jeito de dizer para Deus que Ele é grande, poderoso, que eu o amo e que eu o quero em minha vida. E ainda faço isso quando tenho oportunidade, né? Às vezes eu fico preocupado, porque se alguém entra e me vê com a cara no chão, pode pensar que eu estou desmaiado e tentar, né, fazer, sei lá, respiração boca a boca, né? E de repente é um homem, não sei.
Mas, enfim, né? É uma coisa que é algo, mas eu sinto que devo isso, brincadeiras à parte, né? O fato é que eu sinto que devo fazer algo para adorá-lo. Alguns gostam de ficar de joelhos, alguns gostam de ficar em pé, alguns gostam de caminhar. Então, você pode, de várias e de muitas maneiras, expressar o seu desejo, a sua reverência por Deus, mas isso precisa ser feito. Não sei de que jeito você faz, mas precisa ser feito. Talvez quando você busca Deus todo dia, pela manhã, pela tarde, quando você abre a palavra e quando você vai ler a palavra, o que está por trás disso nada mais é do que um ato de adoração. Você está adorando a Deus, simplesmente isso. Porque Deus quer ser adorado. Ele faz questão, ele vai mandar para o inferno quem não o adora. E não se brinca com isso, ele realmente leva muito, 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 muito a sério. Talvez, mas como? Quer dizer que era para fazer aqui? Pois é, era para fazer isso. Deus faz muita questão de ser adorado, porque Ele é Deus. E Ele não faz nada que não reverta em adoração a Ele mesmo. O homem, como a coroa da criação, ele, portanto, é o que há de melhor em termos de adoração. Talvez os anjos adorem melhores do que nós, mas dentro, daqui da temporalidade, nós, os homens, somos o que há de melhor, porque podemos adorar a Deus de uma forma tão linda, tocando instrumentos e cantando em vozes, que fica ainda mais bonito. A gente presta uma adoração de uma qualidade muito excelente a Deus. Mas o homem pode fazer uma coisa que as outras criaturas não podem fazer. O homem pode oferecer a Deus o seu próprio coração. Os passarinhos adoram, os rios, as montanhas, as estrelas, tudo adora a Deus, mas o homem adora de uma maneira muito especial, oferecendo a Deus o seu coração. Aliás, a essência da adoração a Deus é exatamente a oferta. O que é a adoração? Adoração é uma oferta. A sua adoração, ela é boa ou ela é ruim, dependendo da tua oferta. Então, não é que você tenha que dar mais ou tenha que dar menos, mas você tem que dar aquilo que Deus quer. Se você der uma coisa que você até acha muito boa, mas que Deus não está pedindo aquilo, não importa o que seja, e daqui a pouco nós vamos ver o que Deus pede, mas você não faria uma boa adoração. Por quê? A adoração é exatamente o que Deus pede. Quanto mais a minha oferta é parecida com a oferta que Deus quer, ou é a oferta que Deus quer, tanto melhor é a minha adoração. Então, quero pensar um pouquinho com vocês hoje sobre essa oferta que aquela viúva fez. O texto que a gente leu, em Marcos capítulo 12, conta para a gente a história de uma viúva. Ela foi até o templo, no templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era um templo muito grande e devia ser uma estrutura muito cara, era uma estrutura muito cara. O templo de Jerusalém era o maior prédio que havia na época do Novo Testamento. Não havia um edifício maior do que o templo de Jerusalém. Basta você olhar, se você olhar pelo Google, o Google Maps um dia, não agora, por favor, mas um dia, se você estiver lá em casa, perdendo sono, aí você entra em Jerusalém e veja a área do templo, é gigantesco. Até para os padrões do Novo Testamento, era realmente um prédio grande demais. O fato é que o templo, ele era uma estrutura e ele tinha muitos gasofiláceos, e as pessoas então iam e colocavam então as suas ofertas nesses ofertórios. E Jesus estava lá naquele lugar, observando, junto com seus discípulos, e uma certa mulher, uma viúva, diz o texto, ela foi e ela colocou 2 moedas. O texto diz que eram 2 leptos. O lepto era uma moeda muito pequena, seria o que a gente chamaria hoje, é que hoje é difícil achar, até moeda é difícil achar, Não sei se você acha moeda de 50 centavos. De vez em quando eu vejo coisa por 99, R$19,99. Mas como R$19,99, Primeiro que você não tem moeda, você não vai achar moeda de uns. Você tem que ter moeda de 1 centavo para dar os 99 centavos, E ninguém tem moeda, não existe, eu creio, não sei se o Brasil ainda fabrica moeda de 1 centavo. O fato é que a moeda de 1 centavo é a moeda mais simples que tem. É a menor moeda. É como se a mulher oferecesse isso, uma moeda muito pequena, muito simples. E ela coloca aquilo então no ofertório. E aí Jesus faz uma observação para os seus discípulos. Essa mulher, essa viúva, ela deu mais do que todos os outros. Porque os outros deram daquilo que sobrava. Mas ela, na sua pobreza, ela deu
tudo o que tinha. Eu não sei se você repara, mas se a essência de uma verdadeira adoração é a oferta, então o que Jesus está querendo dizer é que essa mulher deu aquilo que Deus queria. E olha que interessante, não foi muito. Em termos financeiros, se a gente pode pensar assim, até que não foi tanto assim. Na verdade, ela deu menos do que muita gente dá. E a adoração dela tem muito menos em termos de quantidade, mas em termos de qualidade, era realmente aquilo que Deus queria. O que Deus queria? O que foi exatamente que essa mulher deu? E por que essa viúva agradou a Jesus? Interessante que os outros não agradaram a ele. Ele olhou aquelas pessoas, alguns estavam colocando até bastante dinheiro, e aquelas pessoas não o agradaram, mas essa mulher o agradou. Agradou tanto a Jesus que ele fez até uma observação. Chamou os seus discípulos, venham aqui, vamos conversar. Eu quero dizer para vocês que aquela viúva, eu gostei dela, gostei. E meus irmãos, é isso que eu quero. Eu quero que Jesus olhe para a minha oferta e ele diga, eu gostei da oferta que você deu. É isso que eu quero. O que Jesus quer e por quê? Por que Jesus se agradou mais da oferta desta mulher? Primeiramente, Jesus se agradou mais da oferta dela, porque ela foi feita para Deus e não para os homens. E isso é o primeiro detalhe, que pode parecer insignificante, mas ele é o começo de tudo. Quando você faz uma oferta a Deus, você tem que lembrar, você está fazendo uma oferta a Deus. Ela é dirigida a Deus, não é coisa para homem. Primeiro, eu não faço para ninguém ver. Eu não faço para alimentar os homens. Deus é que está recebendo. Deus, ele é o alvo daquilo que eu estou fazendo. Essa mulher fez algo especificamente para Deus. Se ela tivesse dado uma oferta para os homens, provavelmente ela teria fracassado no seu objetivo. Porque a oferta dela era muito pequena. Ela não tinha valor para os homens. A oferta dessa mulher não tinha valor para os homens. Talvez ela não fosse usada para nada que interessasse os homens. É provável que os homens pegassem aquela oferta e jogassem em algum lugar e não fizessem nada com ela. Mas ela tinha isso em mente. Eu não estou dando para homens, eu estou dando para Deus. Nem sempre o que é importante para Deus é importante para os homens. E eu posso dizer a mesma coisa em relação ao contrário. Nem sempre o que é importante para os homens é importante para Deus. Eu tenho que lembrar sempre o que agrada a Deus. A questão aqui não é agradar homens, mas é agradar a Deus. Essa mulher colocou em mira que a vida dela, que a oferta que ela deveria fazer, deveria ser dirigida para Deus. Ela colocou isso como foco. Deus é o alvo da minha vida e eu vou fazer isso por Ele. Por Ele. Porque a gente às vezes tem que fazer algumas coisas que a gente acha que, por exemplo, a pessoa não merece. O perdão, isso acontece no perdão. Quando você tem que perdoar alguém, qual é o argumento que você usa para perdoar ou não? É se essa pessoa merece ou não o seu perdão. Eu podia até perdoar, mas ele não merece. Aquele é um safado, é um sem vergonha, é um picareta, é uma jararaca. Eu gosto do jararaca, de vez em quando eu uso essa palavra aqui, não é? É uma jararaca. Porque ela soa bem, não é verdade? Eu não vou falar de novo. O fato aqui, irmãos, é que quando a gente vai perdoar, tudo isso entra em mira. Ah, mas essa pessoa não merece. Mas eu tenho que lembrar que não é por ela. O problema não é ela. O problema é Deus. Não é o que ela gosta ou deixa de gostar. Não é o que as pessoas vão achar bonito ou vão achar feio. É Deus. Deus é o alvo. Eu preciso agradar a Ele. Essa mulher tinha em mente que ela tinha que agradar a Deus em primeiro lugar. Ela colocou Deus como alvo de sua oferta e ela intencionou agradá-lo em primeiro lugar. Primeiramente eu vou agradar o meu Deus. Depois eu vou pensar nas pessoas. E sabe, quando você agrada a Deus, você agrada as pessoas também. A gente passou o final de semana inteiro lá, falando de casal, né? Que o marido tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo, né? Foi bem gostoso e foi bem engraçado até em muitos pontos, mas o fato, irmãos, que não é agradar a mulher no fim das contas, eu preciso agradar a Deus. Esse texto não foi citado, mas poderia ter sido nesse final de semana, eu poderia tê-lo ouvido, não ouvi, mas poderia, um texto onde Pedro diz que eu preciso tratar bem a minha esposa, e não é por ela, eu tenho que agradar por causa de Deus. E Pedro dá a justificativa, para que não sejam impedidas as suas orações.
Olha que, eu nunca imaginei. Quer dizer que se eu trato mal a minha mulher, as minhas orações são impedidas? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu fico lá de cara virada um dia, 2, 3, aí Deus já começa, opa, para, quantos dias está? Ah, já está 3 dias de cara virada. Então, peraí, o que você está querendo mesmo? Ora de novo aí para ver. Ah, não, porque a cara está virada. Não, mas o Senhor, eu estou bem. Pois é, está bem comigo, mas não está bem com ela. Você percebe, irmão? A gente tem essa ideia, não é? Ah, é por outro, é pelo outro. Não, é agradar a Deus. E mesmo que eu faça pelo outro, pelo próximo, pela esposa, pelo filho, pelo pai, mesmo isso tem como alvo agradar a Deus. E Deus sabe disso. Deus, eu faço isso pelo Senhor, porque eu quero te agradar. Nem sempre fácil, nem sempre gostoso, às vezes até muito difícil, às vezes até deprimente, traumático. Mas, Senhor, eu quero te agradar, eu quero te obedecer, e você faz, porque agrada ao Senhor. Essa mulher tinha foco, ela deu para Deus, ela ofereceu a Deus, e Jesus reparou isso. Segunda coisa que eu vejo na oferta dessa mulher, é que a oferta dela estava acima da sua própria vida. O texto diz, ela deu tudo o que tinha. Eu imagino que, eu falei de 1 centavo, mas eu acho que a oferta devia valer mais, né? Eu penso que não era exatamente 1 centavo. 1 centavo é brincadeira minha, né? É uma desvalorização que certamente naquele tempo não tinha. Essa moeda devia valer muito pouco, digamos que ela compraria alguma coisa. Eu imagino um pãozinho, seria hoje, né? Imaginemos isso. Ou então, pelo menos, ela ganhar o favor do padeiro lá, do vendedor da padaria. Olha, eu tenho metade do pãozinho aqui. Será que você pode me vender? Eu acho que uma pessoa de consciência, ainda que não o primeiro, mas o segundo ou terceiro vendedor de uma loja, acabaria cedendo e vendendo a ela, não é verdade? Era tudo o que ela tinha. Podia ser pouco, mas era tudo o que ela tinha. Depois disso, ela não tinha mais nada. E o que ela fez? Ela ofereceu. Ofereceu tudo o que tinha. Faz lembrar uma outra viúva, lembra? Uma viúva de Sarepta, que alimentou Elias. Quando Elias chega lá na casa, eu sempre, quando eu era mais menino, eu lia essa história, e eu lia essa história com um certo ranço de Elias, né? Mas quando eu era molecão assim, eu falei, mas gente, como é que o rapaz chega lá, a mulher só tem aquilo, e Elias fala, não, você vai fazer para mim primeiro, depois você faz para você. Só que se ela fizesse o bolo para Elias, acabava tudo, e Elias fala, não, faz para mim primeiro. E aí ela toma tudo o que tem e oferece para o profeta. Eu fico pensando, eu acho que Elias fez isso com muita dor no coração. Porque Elias ficava pensando, meu Deus, tomara que ela não caia nessa lábia, né? Tomara que ela realmente faça aquilo que tem que ser feito. Porque se ela não fizer, e Elias sabia que ela seria abençoada por Deus. E graças a Deus que ela serviu o profeta. Porque servindo o profeta, ela estava servindo a Deus. E por fim, ela oferece tudo o que tem. Sabe o que agradou na história dessa mulher? Ela ofereceu tudo o que ela tinha. Eu vou ser bem franco para os irmãos, eu sempre tive reservas com Deus. Até o dia em que eu me toquei, que eu precisava entregar tudo. E quando eu falo entregar tudo, eu já contei essa experiência várias vezes para os irmãos, entregar tudo significava entregar realmente tudo, minha própria felicidade. Eu disse a Deus, por exemplo, que eu não acreditava, e foi uma oração muito triste para mim, eu acho que Deus ele tem uma autoestima muito boa, ele não tem problema com isso, mas eu acho que foi realmente bem amargo. Eu disse a Deus, Deus, eu não acredito que o Senhor vai me fazer feliz, mas eu vou ficar contigo, não acho que é bom para mim. E o dia que o Senhor quiser, eu quero ver o louvor do Eliseu, não espere louvor não, porque eu vou estar triste, mas eu vou estar com o Senhor até o fim. Sabe o que eu achei? Eu achei boa essa oração, e por que eu gostei dela? Eu gostei dela porque ela era exatamente uma entrega total. Quando Deus disse, olha, agora sim. Irmãos, foi aí que eu encontrei Deus, foi exatamente no ponto em que eu não tive mais reservas para com Ele, tudo é dele, eu não posso ficar controlando a minha vida, controlando as minhas coisas, para garantir que a vida amanhã seja favorável a mim, porque é exatamente isso que a gente faz um controle da vida, para que ela se torne favorável para a gente, que ela concorra a nosso favor, e a gente no final se dê bem. Todo mundo faz isso,
Pois é, Deus está dizendo, então vamos fazer uma coisa diferente? Pega todo esse controle, tudo que você está colocando para ser feliz amanhã, para garantir a sua felicidade, e entrega tudo para mim. Pois foi exatamente o que fiz. Irmãos, a melhor decisão da minha vida. Nunca fui infeliz, nunca. Nem um só instante. Eu conheci a infelicidade. Por quê? Porque Deus preenche o nosso coração. Você ganha Deus, e quem ganha Deus, ganha tudo. Deus coloca em nós o seu Espírito, e o Espírito Santo é aquele tipo de coisa que Deus nos dá, e que junto com Ele vem todas as coisas. Você pode até ganhar uma bênção particular, né? Um aumento, um carro, sei lá, uma coisa que você queira, mas aquilo tudo vai acabar. Mas quando Deus dá o Espírito Santo, todas as outras coisas que você deseja vêm junto com Ele. Com Ele vem tudo. E aí você vai viver na plenitude de Deus. Aqui essa mulher entendeu isso. Ela deu algo que estava acima da sua própria vida. Desculpem, ela deu algo que foi realmente integral. Ela deu tudo. Não sobrou nada para ela, nada. Mas e agora ela vai fazer o quê? Pois é, ela não pensou nisso. Onde é que ela vai comprar comida? Como é que ela agora vai sobreviver? O que ela vai fazer? Talvez não desse para ela sobreviver, mas quem sabe mais uma refeição pelo menos, ou pelo menos um pãozinho que fosse. Pois é, ela pegou aquele pãozinho e ela deu a Deus. Os outros davam uma parte, mas ela não. Ela deu tudo a Deus. Ela não ficou com nada. As pessoas ficavam com uma parte para si. Eu ainda tenho uma garantia, porque vai que amanhã Deus não me abençoa. Já pensou? Porque aí eu entrego tudo e de repente Deus não abençoa, e aí como é que fica? Aí eu vou ficar na roça, não é? Não, ela realmente entregou tudo que ela tinha. E aí nós chegamos então à terceira e última questão. O que foi que agradou a Jesus na oferta dessa mulher? É porque a oferta dela estava acima da própria vida dessa mulher. Ela deu de fato sua própria vida. O reino de Deus, realmente, na vida dessa mulher, foi colocado em primeiro lugar. E sabe por que a oferta dessa mulher agrada a Deus? Porque a oferta dela se pareceu, ou foi igualzinha, a uma outra oferta, a oferta melhor que alguém já fez, e que mais agradou a Deus em todos os tempos, que foi a oferta de Jesus Cristo, quando ofereceu sua própria vida por nós. Foi um ato de adoração. Aliás, o ato de adoração por excelência, aquele que todos nós devemos imitar, o ato de adoração feito por Jesus naquela cruz. Foi exatamente isso que essa mulher fez, ela imitou Jesus. Quando ela deu tudo o que tinha, e quando ofereceu sua própria vida, porque ela já não tinha mais nem como sobreviver, quando ela deu a vida, ela se assemelhou a Jesus. Ela fez o que Jesus faria, dando também a sua vida. E agora nós chegamos à questão que realmente nos interessa. O que Jesus quer de nós? O que Ele está pedindo? Ele não está pedindo nosso dinheiro. Ele não está pedindo nossos bens. Isso é algo que Ele pode pedir ou não, que pertence à vida de cada um com Deus. Mas tem uma coisa que realmente Ele pede de nós. Ele pede a nossa vida, o nosso coração. Ele quer o nosso eu. Ele nos quer. Ele nos quer amando a Ele. Sabe quando você ama e você se entrega completamente para aquilo que você ama, e você vive por aquilo, por aquela causa, e você não existe mais fora daquilo, não existe mais vida fora de Deus e da presença de Deus, pois é esse tipo de entrega que Deus quer de nós. Quando entregamos a própria vida a Ele, Deus, aqui está a minha vida no teu altar. Cuida dela, não importam os meus sonhos, não importam as minhas ambições, as minhas vaidades, as minhas fantasias, importa o Senhor, importa a tua vontade, importa o teu plano, e quando você faz isso, Deus realmente recebe essa oferta com amor. Essa é a oferta que Deus quer de nós, a oferta de nossa vida. Quando você dá a Deus sua vida, seu coração, sua alma, seu tudo, aquilo que você é, realmente você encontra Deus. É o que Deus espera de nós. Nós gostamos de cantar um hino que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Nós temos que deixar tudo no altar de Deus. O nosso problema é que a gente fica fazendo reservas, não é? Reservas de segurança, para garantir a falha de Deus, porque Deus, Ele vai falhar, não é assim, vai chegar uma hora que eu vou precisar,
Vai chegar uma hora que eu preciso criar um sistema de segurança para me ajudar a me proteger da falha de Deus. Meu irmão, Deus não falha. Ele não falha nenhum só dia. Tem um texto lá que diz que Deus não dorme. E tem uma parte que fala no fim, ele não dorme e nem dormita. Já viram esse dormita? Tem uma tradução que usa dormita. Eu achava engraçado isso, né? E ainda é engraçado, de fato. Eu não vou rir agora por razões óbvias, né? Mas é bastante engraçado. Dormita significa cochila. Deus não cochila. Porque às vezes num cochilo, muita coisa pode dar errado. Pois é, Deus não cochila. Ele está 24 horas atento à nossa vida. Ele sabe o que somos. Ele sabe de nossas necessidades. Sabe de nossas aflições. Sabe daquilo que precisamos. E Ele está pronto para nos atender. Ele tem um plano perfeito para nós. E qual é a nossa parte? A nossa parte é entregar a Ele. Entregar o quê? Entregar a vida. Entregar o coração. Entregar a vontade a Deus. Desejá-lo. De fato, Deus nos quer, e Ele nos quer integralmente. E eu vou dizer que, olha, um grande problema que nós temos com Deus é exatamente isso, é que a gente tem reserva. Eu acho que Deus não está olhando para o que você está dando, Ele está olhando para o que está no bolso. Você fazendo aquela oferta, não é? E Deus olhando, na verdade eu queria o que está no bolso. Era exatamente o que está acontecendo com Jesus. Os outros estão dando daquilo que sobra. Ah, sobrou, então eu posso oferecer algo a Deus. Se não sobrou, então eu não tenho nada para oferecer. Aí Deus, não, mas quem falou que eu quero sobra? Meu irmão, Deus não quer sobra, Ele quer o essencial, Ele quer o coração. Você dá tudo ao Senhor, coloca a tua vida diante dEle e espera para ver o que Ele vai fazer. Deus nunca me decepcionou. E eu gostaria muito que você experimentasse essa vivência, essa experiência de fato, de deixar a vida na mão de Deus, o coração, o destino, o futuro, e deixar que Ele está cuidando disso. Deus há de providenciar o melhor para você, Ele há de fazer isso, se você confiar. Essa mulher ofereceu a Deus aquilo que estava acima da própria vida dela. Os outros, primeiro garantiram a sobrevivência, mas nós não. Deus, a minha sobrevivência. Nós gostamos de cantar uma música que diz, este é o ar que eu respiro, não é? Ele é o meu respirar. Deus é o meu respirar. E é bonita a ideia do respirar. Já contei para vocês a ilustração do respirar. Quanto tempo você fica sem respirar? 1 minuto? 1 minuto e meio? 2 minutos? Não sei. Vamos dizer que seja 2 minutos, não é? Se precisar muito. 2 minutos. E você precisa de ar novamente. Hoje pela manhã vocês devem ter estudado, né, essa história de Deus ter colocado em nós o seu próprio sopro, porque a nossa vida é o sopro dele, e nós precisamos a cada 2 minutos, nós precisamos dele. Se Deus ele cochilasse 2 minutos, toda a criação morreria, por 2 minutos de cochilo, toda a criação pereceria. Nossa vida é do Senhor. Respirar, a cada 2 minutos é como se Ele renovasse, não é? A aliança com Ele é renovada de 2 em 2 minutos. Eu acho bonito pensar assim. A cada 2 minutos você renova a tua aliança com Ele. Você renova o amor. Tudo que eu tenho para te dar, a tua vida e todas as bênçãos, tudo aquilo para o que eu te coloquei nesse mundo, tudo isso é relembrado e renovado a cada 2 minutos. Deus não dorme, Ele não vacila quando Ele cuida de nós, e por isso nós podemos colocá-lo acima de nossa própria vida, porque Ele próprio é a nossa vida.